E aí? Recebi, não. Eu não recebi nada. Não Ela tá lá. recebeu? Qualquer coisa eu mando lá no grupo. Tá, Eu acabei de olhar aqui, eu não recebi, não. tá. Vamos lá. Gente, vocês estão vendo aí direitinho minha tela? Sim. Sim. Então tá bom. Essas leis ponderais são a introdução da evolução dos modelos atômicos. O que a gente conhece hoje de como é o átomo começou muito com umas reflexões filosóficas sobre a constituição da matéria. Então, os primeiros modelos, né, atômicos, eles foram propostos por filósofos. Peraí. Eles foram propostos por filósofos, são as primeiras ideias sobre o átomo. Então, dois filósofos importantes aqui são Demócrito e Leucipo. Eles são responsáveis pela teoria que é chamada de atomismo. O que eles quiseram dizer com essa teoria? A gente já viu que matéria é tudo aquilo que tem massa e ocupa lugar no espaço. Essa é a primeira definição. Vocês estão me mandando coisa no chat aí? Peraí. Então, as primeiras ideias sobre o átomo falaram o seguinte, que a matéria, toda vez que a gente pega qualquer matéria, que a gente já sabe que matéria é tudo que tem massa e ocupa lugar no espaço, a gente pega qualquer exemplo de matéria e vai dividindo essa matéria, a gente não consegue dividir a matéria infinitamente. A gente consegue a gente pega, por exemplo, um pedaço de papel, a gente divide ele ao meio, depois divide esse pedaço ao meio de novo, ao meio, ao meio, ao meio, chega num ponto que não dá para dividir mais. Esse ponto onde não dá para dividir mais, os filósofos chamaram de átomo. A palavra átomo, ela significa indivisível. Então, a teoria do atomismo fala que toda matéria é constituída por átomos, e esse átomo é a menor partícula da matéria. Dentro dessas primeiras ideias sobre o átomo, a gente tem um outro filósofo, que é Aristóteles, que ele chega para rejeitar o modelo proposto por Demócrito e Leucipo. Demócrito e Leucipo tinham falado que a matéria é constituída por átomos, e o Aristóteles falou que não, que a matéria é constituída pela combinação dos 4 elementos, fogo, terra, água e ar. Ficou conhecido como a teoria dos 4 elementos. Mas, na época, na competição entre Demócrito e Leucipo e Aristóteles, quem ganhou foi Aristóteles. Então, essa ideia de que o átomo era... Ô, gente, vocês estão comentando, e tá dando para ver ou não? O que está acontecendo na tela? Tá. Alguém? A sua tela tá um pouquinho bugada. Não tá dando pra ver direito o slide. O que você quer dizer com isso? Tá bugada o quê? Tá No caso, travando? pra mim tá dando pra ver. Pra É? mim tá dando pra ver. O problema é que é problema de internet. A voz às vezes tá bugando pra mim, mas tá de boa. Foi só no momento. Ah, tá, porque para mim não tá travando, não. Não, tá de boa, pelo menos pra mim. Agora voltou. Tá, vamos tentar continuar então aqui. Então, a teoria, eu vou deixar assim, sem ser na tela inteira, porque para não ter que voltar toda hora. Então, Aristóteles, ele rejeitou o modelo do atomismo, e aí ficou valendo por mais de 20 séculos essa teoria aí de que toda matéria era formada pela combinação dos 4 elementos: fogo, terra, ar e água. Então, se combinar fogo com terra, dá a característica de seco, terra com água dá a característica de frio, água com ar, o que é úmido, ar com fogo, o que é quente. Isso aí perdurou por muitos anos ainda. Depois disso,
surgiram outros personagens muito importantes dentro da evolução da química, que são os alquimistas. Os alquimistas, eles existiram, né, do século I até do século XV, e eles deixaram contribuições muito importantes para a química do jeito que a gente conhece hoje. A alquimia, ela estava muito ligada era uma mistura, né, de ciência com misticismo, mas os alquimistas, eles buscavam principalmente a obtenção da pedra filosofal e do elixir da vida eterna. Com a pedra filosofal, eles queriam transmutar os metais, eles queriam transformar qualquer metal menos nobre em ouro. E o elixir da vida eterna, eles estavam procurando uma solução, um líquido, que ao ingerido garantiria à pessoa a vida longa, a vida eterna. Então, essas duas coisas que eles buscavam eram coisas assim que, se descobertas, eles não queriam dividir com todo mundo. Então, os alquimistas, eles trabalhavam mais escondidos, assim, não divulgavam as coisas e tudo. Eles não conseguiram descobrir nem a pedra filosofal, nem o elixir da vida eterna. Mas, como eles tiveram que fazer muita pesquisa, a consequência disso é que eles permitiram o desenvolvimento de várias técnicas químicas que a gente usa hoje em dia. Um exemplo é a destilação. Então, assim, lá nos experimentos deles, lá nos laboratórios ainda precários, embora eles não tenham conseguido chegar no objetivo, nesse caminho que eles percorreram, eles deixaram contribuições muito importantes para a química. E essa questão aí já caiu no Enem, uma cobrança nesse estilo, falando da contribuição dos alquimistas. E a contribuição deles, vale lembrar que é no desenvolvimento das técnicas químicas que a gente já usa hoje em dia. Depois dos alquimistas, a química começou a adquirir um caráter mais científico, saiu daquele ramo filosófico, daquele ramo místico, para ir para o ramo realmente científico. E a gente já viu que o modelo científico ele é baseado na experimentação, né? Então, outros personagens importantes para o desenvolvimento da química moderna foi o Robert Boyle, no século XVII, quando ele publicou um livro chamado O Químico Cético. Nesse livro, ele estudou os gases. Quando ele fez o estudo dos gases, ele retomou as ideias lá de Demócrito e Leucipo, que falavam que toda matéria é constituída por átomos. Então, o Robert Boyle é que voltou com tudo, com essa teoria, e a partir daí, ela nunca mais deixou de existir. Então, a partir daqui do Robert Boyle, os átomos realmente foram aceitos, né, pela comunidade científica como a partícula constituinte da matéria, a menor partícula constituinte da matéria. Depois do Robert Boyle, veio o Lavoisier, lá no século XVIII, e ele é considerado o pai da química moderna. Todas as contribuições do Lavoisier estão ligadas ao uso de balanças nas pesquisas químicas. Então, em todos os experimentos dele, ele utilizava balanças. A partir desses dados obtidos com os experimentos, ele conseguiu, mais uma vez, reforçar a ideia de que toda a matéria é constituída por átomos e que os átomos não são destruídos quando acontece uma reação química. Então, a partir daí surgiram as leis ponderais, todas baseadas na massa envolvida nas reações químicas. Então, leis ponderais são leis relativas às massas das substâncias que participam das reações químicas, e essas leis, nós temos 3 leis principais. Primeira lei, que é a lei da conservação das massas, ou lei de Lavoisier. Segunda, que é a lei das proporções definidas, ou lei de Proust. E a terceira, que é a lei das proporções múltiplas, ou lei de Dalton. Ô, gente, quem não for falar, por favor, desliga o microfone aí, porque tá dando interferência e fica ruim. Tá? Quem quiser falar, a qualquer momento pode falar. Mas durante a aula eu vou pedir para deixar desligado, só para melhorar aqui a qualidade do som. Então, a primeira lei que a gente vai ver é a lei de Lavoisier, ou lei de conservação das massas. Essa lei fala o seguinte: de acordo com os experimentos de Lavoisier, ele observou que em qualquer reação química, se a gente medir a massa da reação, de todos os constituintes da reação, antes da reação acontecer, que são os reagentes, a gente mede essa massa, e mede a massa depois de produtos formados, a gente vê que essa massa vai ser sempre igual.
Coloquei aqui o exemplo, o mesmo exemplo que eu passei naquela aula que eu fiz no quadro, que é um exemplo do vinagre reagindo com bicarbonato de sódio, e aí a evidência dessa reação é a liberação de gás. Como que a gente vê que o gás foi liberado? Que o balão que está acoplado aqui nessa vidraria, essa vidraria que chama-se Kitasato, o balão que está grudado aqui, ele vai encher com o gás que vai ser liberado na reação. Porque aqui em cima, ó, da vidraria, ela está tampada, né? Tem uma rolha que não permite a saída de gás. O gás vai sair, então, só por esse orifício lateral. Se a gente medir a massa do sistema antes, o sistema é a vidraria, o vinagre, a rolha, o balão vazio. Dentro desse balão, não tem gás ainda, mas tem pozinho aqui dentro, que é o bicarbonato de sódio. Quando a gente vira o pozinho aqui dentro do vinagre, é que vai acontecer a reação. Essa reação, ela libera gás, e esse gás vai encher o balão. Se a gente pesa o sistema depois, a gente vai ver que a massa inicial é igual à massa final. Então, a massa se conserva. E Lavoisier observou que num sistema fechado, isso acontece sempre. Sempre há conservação das massas. Então, vamos ver aqui mais um exemplo dessa aplicação. Se a gente faz uma experiência aqui, carbono reagindo com oxigênio, ambos são substâncias gasosas, produzindo gás carbônico, também uma substância gasosa. Então, aqui vamos imaginar que o sistema está fechado, porque a gente está trabalhando com gases. O que o Lavoisier observou é que a quantidade de carbono somada com a quantidade de oxigênio vai ser igual à quantidade de gás carbônico. Então, aqui, 3 mais 8 igual a 11 gramas. E ele observou que isso acontecia para qualquer reação química num sistema fechado. Então, aqui, mais alguns exemplos. Metano, o gás metano reagindo com oxigênio. Metano é o que é vendido nos postos de gasolina como gás natural veicular. Quando ele reage com o oxigênio, e essa reação acontece no próprio carro, que está acontecendo, toda vez que a gente vê uma reação onde a gente tem oxigênio do lado dos reagentes. Lembrando que reagente é tudo que aparece antes da seta. Toda vez que aparece oxigênio antes da seta, reagindo com combustível, o nome dessa reação é reação de combustão, ou reação de queima. E aí, se essa queima for completa, os produtos dessa reação vão ser gás carbônico e água. E aí, Lavoisier observou que a soma das massas dos reagentes também é igual à soma das massas dos produtos. Então, aqui, 4 mais 16 vai ser igual a 8 mais 9, totalizando 20 gramas de cada lado da reação. E aí ele enunciou a lei dele da seguinte forma: numa reação química, a massa total dos reagentes é igual à massa total dos produtos. E aí, essa lei, muitas vezes, ela pode aparecer em alguns livros associada a uma frase famosa que fala assim: na natureza, nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Porque isso está de acordo com a lei, né? Se nada vai se perder, nenhum átomo vai ser destruído, nenhum átomo vai ser produzido, mas esses átomos vão ser só rearranjados. Se eles não vão ser produzidos, não vão ser produzidos novos átomos, se os átomos não vão ser destruídos, ele quis dizer o seguinte: na reação química, os átomos só vão se combinar de maneira diferente para produzir substâncias novas. Então, os átomos se mantêm constantes, mas a organização desses átomos é diferente. Então, as moléculas são diferentes, embora os átomos sejam iguais. Então, se formaram-se novas moléculas, a gente tem uma reação química. Vocês viram isso no capítulo anterior, que comparava transformações físicas e transformações químicas. Quando a gente tem transformações físicas, nada novo é produzido. Tudo que tinha antes tem depois. Isso é um fenômeno físico. A gente tem exemplos de fenômenos físicos que são todas as mudanças de estado físico. Agora, quando a gente fala de transformações químicas, a gente tem produção de coisas novas, que não existiam antes. Mais uma vez, prova a existência dos átomos. E o que é uma reação química, na verdade? Ela só é uma recombinação dos átomos. Aí vamos prestar atenção só no seguinte: todos os exemplos que a gente viu foram em sistema fechado, e todos os exemplos envolviam gases. Então, quando tem gás, o sistema ele tem que ser fechado para a gente observar que a massa se conserva.
Agora, vamos ver dois exemplos com o sistema aberto. Primeiro, a queima do papel. Se eu pegar um pedaço de papel, medir a massa do papel, o sistema está aberto agora. Eu vou conseguir medir a massa somente do papel. Eu não consigo medir a massa do oxigênio que está em volta dele, que é o reagente necessário para que aconteça a queima do papel. Mas eu não consigo mensurar essa massa. Se eu queimo o papel, no final, sobra cinzas, mas também é liberado gás carbônico. E esse gás carbônico, ele se perde no ambiente. Então, se a gente medir essas massas, olha, massa 1 e massa 2, a gente vai observar que a massa 2, que é a massa dos produtos, ela vai ser menor do que a massa 1. Essa massa menor, ela está contradizendo, né, a lei de Lavoisier. Ele não falou que a massa se conserva? E aí a gente vai observar que isso aqui acontece de novo, aqui no segundo caso, olha. Quando está acontecendo a queima da palha de aço, entendam queima como sinônimo de oxidação e como sinônimo de combustão. Quando a gente fala na queima da palha de aço, ou oxidação da palha de aço, a gente pode ver essa reação acontecendo nas nossas casas. Se a gente pegar um pedaço de bombril e deixar ele na pia exposto ao oxigênio do ar, com o passar do tempo, vai se formar ferrugem lá no bombril. A gente vai ver a formação de um óxido de ferro. Se a gente mede a massa desse bombril antes e depois dele ser oxidado, a gente vai ver que a massa no final é maior do que a massa inicial. Porque o oxigênio do ar, ele aderiu à superfície do bombril e permitiu a formação de uma substância nova, que é o óxido de ferro. Então, a massa final, que é o M2, vai ser maior do que a massa inicial. Nesses dois casos aqui, houve variação de massa. Só que isso não significa que esses dois exemplos estão indo contra a lei de Lavoisier. A única coisa que a gente tem que observar é que, nesse caso, o sistema está aberto e nós temos gases envolvidos. Então, se o sistema está aberto, esses gases se perdem e a gente não consegue comprovar a lei de Lavoisier. Mas aí, vamos prestar muita atenção nisso aqui, ó. A lei de Lavoisier, ela é sempre válida, tanto para sistemas abertos quanto para sistemas fechados. Só que, se a reação tiver reagentes ou produtos gasosos, a lei ela só pode ser comprovada quando o sistema é fechado, porque se o sistema for aberto, tem perda de gás. O mais importante dessa lei, gente, apareceu um exercício de leis ponderais. Primeira coisa que vocês vão fazer é tentar esboçar a reação química. A primeira coisa vai ser esboçar a reação química, o que são reagentes e o que são produtos. O que são reagentes e o que são produtos. Depois de definir quem são reagentes e quem são produtos, vocês vão sempre igualar. A massa dos reagentes é igual à massa dos produtos. Isso sempre, tá? Essa é a lei de Lavoisier. A segunda, aí eu coloquei aqui um exemplo de um exercício resolvido que vai ajudar vocês a fazerem a lista lá de exercícios. Olha só, considere a reação entre álcool etílico e oxigênio, formando gás carbônico e água. A primeira linha do exercício já te fala os passos para montar a reação química. Então, o primeiro passo sempre vai ser escrever a reação. Mesmo que vocês ainda não saibam as fórmulas químicas, porque a gente não viu ainda, vocês podem escrever por extenso mesmo o nome da substância. Então, aqui, ó, reação entre álcool etílico e oxigênio. Então, se é entre álcool etílico e oxigênio, a gente vai somar esses dois reagentes. Álcool etílico mais oxigênio, formando, se é formando, a gente coloca a seta. O que que vem depois? Vem gás carbônico e vem água. Essa é a reação. Utilizando a lei de Lavoisier, determine a massa de gás carbônico formada quando 23 gramas de álcool reage com 48 de oxigênio, formando 27 de água. A gente vai observar aqui, ó, que nós temos os dados de 3 dos 4 participantes da reação. Então, a gente só tem uma incógnita. A gente vai chegar, então, numa expressão matemática que permite a descoberta do valor dessa incógnita. Como? A gente sabe que a massa dos reagentes é igual à massa dos produtos. Quem são reagentes? São os 23 gramas de álcool com os 48 de oxigênio.
Isso aí vai ser igual à massa de gás carbônico, que a gente ainda não sabe, podemos chamar de X, mais a massa da água, que já foi falada aqui. Resolvendo essa expressão, a gente chega que o X vale 44 gramas. Então, 44 é o número que serve para igualar massa de reagentes e produtos, mostrando que essa reação, assim como todas, obedecem à lei de Lavoisier, que fala que a massa dos reagentes é igual à massa dos produtos. Beleza até aí, gente? Tem alguma dúvida? Se tiver, pode falar. Não, no momento não. Não, beleza. Essa lei é a mais tranquila, né? Que fala, é só comparar, imaginar uma reação química como se fosse uma balança de dois pratos, e esses pratos vão estar sempre equilibrados. Massa dos reagentes é igual à massa dos produtos. Aí, beleza. Vamos para a segunda lei, que é a lei de Proust. A lei de Proust, vamos pensar nela, ela é chamada de lei das proporções fixas também. Vamos pensar nela como se fosse uma lei que fala de receita, qualquer receita. Qualquer receita que a gente vai fazer na cozinha, a gente vê que tem uma proporção entre os ingredientes que a gente usa e o produto final que a gente vai obter. Se a gente quer fazer uma torta de frango, e a gente quer fazer uma torta de frango numa forma de 20 centímetros de diâmetro, a gente tem que obedecer exatamente a proporção entre os reagentes para dar certo a torta e para a quantidade de torta formada ser equivalente àquela forma lá de 20 centímetros. Se eu quero produzir duas tortas, eu tenho que ter em mente que eu tenho que dobrar todos os ingredientes para a nossa receita continuar dando certo, e além de, se eu estou dobrando os ingredientes, o nosso resultado vai ser também o dobro. Então, se antes eu tinha uma torta só, nós vamos ter depois duas tortas. A lei de Proust é basicamente isso. Só que, em vez de receita, a gente está falando de reações químicas. Ele enunciou essa lei de duas maneiras. Seguinte, primeira, numa reação química, existe uma proporção fixa entre as massas que reagem entre si. Vamos imaginar que essa proporção fixa entre os reagentes como a proporção que existe entre os ingredientes de qualquer receita. E, além disso, que numa substância composta, existe uma proporção fixa entre as massas dos elementos que a constituem. Substância composta, gente, é toda substância que tem dentro da fórmula pelo menos dois elementos químicos. Por exemplo, se a gente pensar na água, a fórmula da água é H2O. Então, na água tem hidrogênio e oxigênio. Para ser água, a combinação entre hidrogênio e oxigênio tem que sempre seguir essa proporção. 2 átomos de hidrogênio para 1 átomo de oxigênio. Então, existe uma proporção entre os elementos para formar aquela dada substância. Isso aí vale para toda substância que tem mais de um tipo de elemento. Esse tipo de substância é chamado de substância composta. Quando a substância só tem um único elemento, ela é chamada de substância simples. Vamos ver a aplicação da lei de Proust aqui nas reações, observando os átomos. Olha só, a gente tem a reação aqui entre carbono, grafite, com o oxigênio do ar, formando CO2. Como a gente ainda não sabe montar fórmulas, a gente pode imaginar essas substâncias como bolinhas. Então, o carbono vai ser a bolinha cinza, o oxigênio, a bolinha vermelha. No oxigênio, para formar a molécula do gás oxigênio, a gente precisa de 2 átomos. Dá para saber isso por causa desse 2zinho que vem aqui embaixo da fórmula. Então, um átomo de carbono com 2 átomos de oxigênio formam o CO2, que é o gás carbônico. O que é o CO2? É a combinação desses 3 átomos. Eles já existiam antes, mas eles se combinam de maneira diferente, e isso é um indício de que aconteceu uma reação química. No primeiro caso, a gente tem 12 gramas do carbono reagindo com 32 do oxigênio, formando 44 de gás carbônico. Isso é a primeira experiência. Se a gente quer fazer a mesma reação numa segunda experiência, onde vão ser usados o dobro de cada um dos reagentes,
Aqui, em vez de ser 12 gramas de carbono, vão ser usados 24 gramas. Em vez de ser 32, vão ser usados 64 gramas. A gente vai observar que a massa final dos produtos, ela também vai ser o dobro. Isso é a lei de Proust. Mostra que, independente de quantas experiências você realizar com uma reação química, sempre vai haver uma proporção entre os reagentes. E aí, se você quer dobrar o produto obtido, você tem que dobrar todos os reagentes. Se você quer ter a metade do produto obtido, você tem que dividir por 2 a massa de todos os reagentes, assim como nas receitas. Aqui tem mais exemplos com outras reações. Reação para formação da água. Se a gente faz aqui, ó, num primeiro caso, aqui, primeira a representação com bolinhas e aqui a representação numérica. Se num primeiro caso a gente tem 4 gramas de hidrogênio reagindo com 32 de oxigênio para formar 36 de água, como que a gente sabe que são 36 gramas de água que estão sendo formados? Exatamente pela soma aqui, ó. Pela lei de Lavoisier, não fala que a massa dos reagentes é igual à massa dos produtos? Então, se a gente somar aqui, a gente sabe que a massa de água vai ser 36. Esse dado nem precisava ser fornecido. Na segunda experiência, a gente viu que todos os dados foram multiplicados por 2. Como que a gente resolve uma questão quando aparece lei de Proust? A gente vai usar matemática, razão e proporção. A gente pode escrever tudo isso na forma de fração. A gente fala o seguinte, que 4 está para 8, assim como 32 está para 64, assim como 36 está para 72. Se a gente faz todas essas divisões, a gente vai ver que existe uma proporção fixa entre os reagentes. Sempre, da linha 1 para a linha 2, a proporção que existe é de 1 para 2. Toda vez que qualquer um dos reagentes estiver fora dessa proporção, algum dos reagentes vai estar em excesso. E se eles estiverem nas quantidades certas, a gente está obedecendo à lei de Proust. A gente está seguindo a receita para que essa reação aconteça, tá? Gente, já deu aqui o tempo da nossa aula. Hoje foi menos tempo porque eu tive problema aqui para entrar. Mas eu queria só saber se ficou alguma dúvida aí até aqui. Pra mim não ficou, não. Não? Beleza. Eu tô de boa também. Então tá, gente. Então, tenta fazer aí os exercícios, tá? Que vocês receberam. E aí, o que vocês não conseguirem, na próxima aula a gente tira dúvidas, tá? Beleza, Tá beleza. bom? Então tá. Obrigada, gente. Até mais, viu? Até Fiquem mais. com Deus. Beijos. Deus abençoe aí. Amém.